esse início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. E cada um tem sempre que lembrar na vida assim que ele é importante. Então ele vai gerando uma irradiação que essa importância torna-se verdadeira também para os seus semelhantes. Então, para sermos importantes, a pessoa tem que lembrar que ela também tem que valorizar-se. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é O Mestre do Universo. O Mestre do Universo, ele veio para esclarecer o universo. Ele não veio criar uma nova religião. E é bem importante assim a pessoa ir observando assim, que na criação existe um equilíbrio. A cruz da crucificação que as igrejas utilizam não é a cruz do Criador. Então, a cruz do Criador, ela tem os 4 braços iguais. Então a pessoa precisa de lembrar assim, que precisamos de começar a fazer um trabalho de ir observando as informações que nos transmitem. E fazer um trabalho de ter uma compreensão de dentro. A cruz do Criador é a verdade, é o equilíbrio. A cruz do sofrimento é a cruz das igrejas. E a pessoa tem que lembrar assim, que para ela ter uma vontade dentro dela, ela tem que ter um equilíbrio. Esse equilíbrio é toda a época da nossa vida. A criança está fazendo determinados movimentos, no contexto, se continua com aqueles movimentos, o adulto que é responsável manda ela parar. E se ela tem uma argumentação, o adulto fala que não quer saber da argumentação da criança. Então o que aconteceu ali? Um equilíbrio, possibilitando assim que não entra a desarmonia. Então, na nossa vida diária, todas as coisas têm que ter um equilíbrio. E é bem importante assim, com esse equilíbrio, a pessoa vai vendo o que é bom para a vida dela. É isso que nós temos que perceber. Porque nós vamos caminhando em cima dos conceitos que os nossos pais nos transmitiram, de uma maneira geral, nós vamos fazendo assim com a vida. Nós não vamos vendo aquilo que nós precisamos. Nós temos que ter um equilíbrio. A cruz da crucificação não é o equilíbrio. Então, aquela condição bem importante assim, da vinda do Filho de Deus, Jesus, trazendo a bondade, porque Jesus veio representando o amor. Com o amor é aquela condição bem importante assim. O amor anda junto com a pureza e com a justiça. O amor não anda só. Então a pessoa tem que lembrar assim. Se ele veio trazendo o amor, ele veio também trazendo o posicionamento. E aquela condição bem importante que todos nós precisamos de lembrar. Se cada um quer ter um objetivo, esse tem que caminhar em direção àquele objetivo. É uma condição física. Então tem que ter o equilíbrio. Na nossa vida diária, nós vamos observando assim, o símbolo do amor, que é a cruz, que é a verdade. Também a representação da pomba, que é do Espírito Santo, o equilíbrio, a bondade, o auxílio. Então a representação da pomba, aquele que porta a cruz e que tem a pomba, é o Filho de Deus, e aquele que vem trazendo o livro na luz da verdade, o Filho do Homem, também porta a cruz. E é bem importante assim que aqueles que são agraciados têm a possibilidade de ver, de ter a confirmação. Então, a pessoa precisa de lembrar assim, que as confirmações a pessoa é que tem que fazer. Para tudo na vida, a pessoa é que tem que fazer a confirmação. Aquele preparado dos alimentos para aquela moradia, aquele que faz a preparação, ele tem um superior, muitas vezes, e ele mostra se ficou bom. E muitas vezes ele pergunta antes como é preciso ser feito. Então, quer dizer assim, que vai tendo a confirmação.
Então, para sairmos da condição do mediano, porque nós vamos observando assim, nós somos medianos na compreensão, no entendimento, no empenho, nas perspectivas. Esquecemos facilmente as coisas que acontecem com outras pessoas e que acontecem conosco e que acontecem dentro da nossa moradia. Então nós vamos repetindo. Então nós tínhamos que fazer aquele trabalho do terceiro mandamento, que é observando como nós somos, como nós estamos sendo e como nós precisaríamos de nos tornarmos. Então, toda a época da nossa existência, nós temos que ter esta condição de equilíbrio. Então, a cruz, com os 4 braços iguais, nos possibilita isso, o equilíbrio. E é bem importante, assim, a pessoa ir tendo o equilíbrio na vida. Tem que fazer a diferença. Uma aceitação não é equilíbrio, porque a gente pode observar assim, no período de formação, aquele que orientou, aquele que recebeu a orientação, se foi correta, anos e anos depois, ele aplica aquela orientação. Então é bem interessante assim, o jovem que está querendo ter um desenvolvimento na vida, ele vai trabalhando com ele mesmo e vai tendo o equilíbrio. E ele vai observando assim, que precisa dos auxílios. Porque nós recebemos muitas influências. É só observar de manhã, quando a pessoa acorda, e muitas vezes vem pensamentos de meses daquele fato, daquele quadro que foi visto. Então, esses pensamentos, esses quadros que vêm para nós, nos atrapalham, porque aqueles que têm o costume de fazer uma oração, de estudar o livro Na Luz da Verdade, dispersam um pouco essas influências. Então, o auxílio é manter-se com um propósito, aquele propósito de hora de levantar, o procedimento de estudar o livro Na Luz da Verdade e observar-se como é que ele faz para sair das situações. Então, toda época, nós tínhamos que fazer esse trabalho conosco. Só os seres humanos é que perderam a memória, não vão observando, porque se lembrarmos um pouco, no tempo de criança, os cachorros na rua, muitas vezes tinha um garoto que tinha o costume de abaixar e ameaçar jogar uma pedra, e outros jogavam pedra mesmo no cachorro. O cachorro adquiriu uma visão, uma memória, que aquele ato tem consequência. Mas ele viu um homem abaixando para amarrar o sapato, ele procede da mesma maneira, como se fosse aquele garoto. Nós tínhamos que ter uma memória assim, de ir observando o procedimento que nós precisamos de ter para nós mesmos. Aquela condição do 4º mandamento, que um filho dificilmente ele é melhor do que o pai, está na Constituição. Então, se a pessoa comeu uma fruta e aquele caroço, aquela fruta que foi comida, ele gostou muito daquela fruta e aquele caroço está muito bonito e ele tem a habilidade para fazer um plantio com aquele caroço. E ele cultiva, anos depois, aquela fruta que foi plantada, aquele caroço que foi plantado, possibilita uma árvore muito bonita com os frutos. Então, sermos diferentes. Então a pessoa tem que ponderar em todos os sentidos. Então o mestre do universo, ele vem trazendo esclarecimento do universo. Ele não vem criando uma nova religião. Ele vem esclarecendo o funcionamento do universo. E é bem importante assim. O funcionamento do universo é as leis. E tem uma representação dessas leis bem simples mesmo, que Jesus trouxe, que aquilo que plantas hás de colher. Nós não trazemos essa referência para o nosso dia a dia, de sermos humorados, de termos uma bondade, de ter uma paciência, de perceber assim aquela condição bem importante que precisa de aguardar o tempo. Então, na agricultura fica fácil, a pessoa plantou milho, ela vai colher milho. Aquele agricultor não tem dúvida, ele não vai colher outra coisa.
Então, se nós trabalharmos de uma maneira de sermos sinceros, então aquela condição da sinceridade tem que estar junto com a bondade. Porque quando a pessoa quer ser sincera e ela torna-se cínica, porque o outro é menos esclarecido um pouco sobre aquele assunto, é isso que nós precisamos de entender. Ele é menos esclarecido naquele assunto que aquele apresentou um cinismo em apresentar o esclarecimento daquele assunto. Isso nós precisamos de lembrar. Mas em outros assuntos, em outras habilidades, em outras idoneidades, o outro é muito mais qualificado. Então, a bondade não pode estar junto com o cinismo, porque a própria pessoa vai ficando com mal-estar dentro dela. É isso que nós precisamos de entender. Porque quando nós falamos uma palavra mal falada para o outro, não fica bem dentro de nós. Porque a origem do espírito humano é de uma procedência superior. Tanto é que tem nos ensinos que fala assim que a vontade de Deus pairou sobre as águas. Quer dizer que o germe espiritual no seu desenvolvimento, então é de uma procedência superior. É da vontade, é do verbo de Deus. Então, quando nós procedemos de uma forma que não é coerente, então não dá certo para nós. O outro, muitas vezes, ele aceita aquilo que aconteceu. Mas nós, de uma maneira geral, nós temos que ter esse cuidado todos os dias. Então, para voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que ter esta condição bem importante assim. A clareza. A clareza não é numa fase da vida, é a vida inteira. É isso que nós precisamos de ter dentro de nós. Toda a época da nossa existência, nós tínhamos que sermos como os animais que são criados soltos. Eles não são descuidados. E é isso que nós precisamos de observar assim. Eles são atentos, eles cheiram o ar, e as orelhas sempre mexem. E é bem importante assim. Somente nós é que vamos caminhando na vida com os conceitos que nós recebemos e que não está nos possibilitando uma maneira de nos tornarmos felizes e sadios. Porque a vida é assim. Se nós não trabalharmos conhecendo as leis que o Criador instituiu, que fica bem fácil de observar que as leis são poucas leis. Então, aquilo que plantas, hás de colher. Então, se a pessoa quer receber de maneira diferente, ela tem que tornar-se de maneira diferente. É isso que nós precisamos de ver. E o tornar-se, muitas vezes, a pessoa não se torna melhor porque ela julga superior. Superior a quê? É isso que nós precisamos de compreender. Porque a base que nós temos da vida de superioridade é quando a pessoa tem muito recurso. Mas se ela não tem saber, se ela não conhecer as leis que o Criador instituiu, o corpo físico dela fica sem saúde, sem harmonia. Então, não adianta esse procedimento. E é bem interessante. Dependendo da pessoa, ela vai ficando solitária. E se ela não comportar-se com polidez no ambiente em que ela se encontra, ela é deixada de lado. Isso é bem interessante, porque muitas vezes o jovem acha que pode fazer qualquer coisa, ele esquece que a pessoa, numa certa idade, no período de formação, andando de bicicleta ou fazendo uma outra função, caiu e machucou. Alguns anos depois, ele sente aquela parte machucada. Então quer dizer que tudo que acontece conosco, se não tem uma melhora de constituição, uma melhora de compreensão, vai repetir. Porque independente de qualquer coisa, nós já trouxemos de vidas anteriores as tendências, os pendores. Então, quando vê uma criança tendo determinado comportamento ou passando por sofrimento, nós só vemos ali a vida imediata daquela criança, daqueles poucos anos. Nós não vemos o que aconteceu no período anterior.
Então a bondade do Criador nos possibilita não ter acesso à época anterior. Porque nós sabemos assim que se tivéssemos acesso, não faríamos nada. Então também pereceríamos, porque quando a pessoa não faz nada, ela enrijece. E se ela faz erradamente, vai enrijecendo. Isso é bem fácil assim. Não fez nada com o corpo, enrijece. Excedeu, enrijece também. Então o que acontece? A pessoa tem sempre que lembrar do terceiro mandamento, que é ir refletindo como ela se encontra caminhando. É isso que é importante para cada um. A vida é um trabalho diário e que nós tínhamos que sair dessa acomodação. O Mestre do Universo é o Filho de Deus, Jesus. Ele trouxe a cruz, o equilíbrio, com os 4 braços iguais, e a pomba, que é o símbolo do Espírito Santo, que é a vontade de Deus, que é o amor. O Filho do Homem também porta a cruz, com os 4 braços iguais. E aqueles que são estudiosos têm possibilidade de ver. É isso que é importante. Então, a pessoa tem que lembrar assim, que as informações são trazidas até nós. Agora cabe a cada um ter aquela condição de ter o desenvolvimento, de graduar. E a graduação a gente vai vendo que é necessário, porque anteriormente era mais comum as meninas ajudarem na cozinha, por exemplo, e fazia determinados preparados. Então, numa fase da idade em que se encontravam, elas mexiam até um determinado tempo. Depois, aquela veterana continuava com o tempo seguinte. As coisas que requerem o fogo, então a veterana é que comandava. Depois, um período seguinte, aquela jovem já fazia tudo sozinho. E as primeiras vezes que ela fazia, ela recebia muito elogio. E o elogio porque é uma maneira também de agradecimento. E depois tem uma coisa bem importante. Ela tem 10 anos, 12 anos, mas tem 10 anos, 12 anos que ela se encontra nas proximidades daquela veterana. Então, não é amanhã que ela foi fazer aquelas coisas. É isso que nós precisamos de entender. Ela gastou anos nas proximidades. Então, para nós compreendermos as leis que o Criador instituiu, para nós termos a condição de compreender que se nós vivermos de acordo com as leis, nós temos a possibilidade de voltarmos para o paraíso. Se nós não vivermos de acordo, não compreender as leis que o Criador instituiu, não tem como voltar. Isso fica bem fácil assim da gente observar que em tudo na criação tem um tempo. Tudo é perecível. A pessoa comprou uma camiseta e ela guardou a camiseta. Ficou bem guardada. Quando ela vai usar, muitas vezes tem um buraquinho naquela camiseta. Quer dizer que teve um tempo de duração para ser usado, não teve os movimentos que precisariam de ter tido. Perece. A pessoa tem uma casa e tem madeiras. Ela tem que arrumar um abrigo para a madeira. Se ela deixa aquela madeira no sol, na chuva, em pouco tempo aquela madeira apodrece. Então quer dizer assim, se nós não caminharmos em direção para a luz, com a nossa vontade sincera, acontece uma coisa bem séria assim. Nós vamos ficar enrijecidos. Depois, nem se quiséssemos, poderíamos, porque não temos mais a condição de pensar. Porque quando podíamos pensar coisas boas, coisas nobres, quando podíamos ter comportamentos de coerência, comportamento de nobreza, não comportamos. Agora, somente a vontade não é suficiente. É grave. É isso que nós precisaríamos de trabalhar conosco. Só com boa vontade não é suficiente. E a gente vai observando assim, que para tudo tem um tempo. Aquela criança tem um tempo para ficar naquele ambiente de ensino. Aquele jovem tem um tempo para fazer determinados cursos e prestar determinados concursos. Para aqueles concursos, tem um tempo. Então, ele pode prestar concursos para outras finalidades.
mas para aquilo que ele pretendia tem um tempo, a idade dele. Então a vida é bem interessante assim. Agora, para nós voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que conhecer as leis que o Mestre do Universo trouxe. Como é constituído o universo. Essa compreensão. Isso é físico. Não é para um período, é a época inteira. Porque dentro da moradia tem uma norma. Se aquele jovem, aquela jovem começa a transgredir aquelas leis que existem dentro daquela moradia, aqueles que são responsáveis pedem para esses jovens mudar. É bem interessante assim. Então quer dizer assim, as leis, se não compreendermos as leis conforme elas foram trazidas, não conforme muitos seres humanos alteraram e criaram de cada lei que foi trazida uma religião, então a pessoa não tem a possibilidade de voltar para a pátria do Espírito. Então, essa compreensão. Então a pessoa tem que sair do morno. Isso é físico. Se não sairmos do morno, não tem como voltarmos para a pátria do Espírito. Então a vida ela é bem simples assim, mas ela exige que a pessoa faça um movimento. Porque não tem como agora a pessoa envelhecida achar assim que ela poderá ser ajudada. E nós sabemos assim que aquela jovem, quando faz os primeiros preparados, aquele jovem, quando ele faz os primeiros trabalhos, as primeiras funções, as primeiras responsabilidades, ele é elogiado. Aqueles tutores ficam felizes, porque está vendo que ele já é capacitado para a vida. Aquela jovem está mostrando que já é capacitada para a vida. É isso que nós precisamos de perceber assim. Então, conhecer as leis que o Mestre do Universo trouxe é para essa finalidade, para voltarmos para a pátria do Espírito. O Mestre do Universo é Jesus e o Filho do Homem. Isso é bem importante, porque a vinda de Jesus foi para trazer os esclarecimentos. Não aceitamos, os seres humanos não aceitaram os esclarecimentos e o colocaram na cruz. A bondade de Jesus houve uma intercessão, pedindo que viesse um outro. O outro é o Filho do Homem, veio o outro. Então a bondade do Criador está sempre assim, auxiliando. Mas cada um tem que fazer o trabalho de conhecer as leis, de conhecer o procedimento. Então o outro veio trazendo o livro na luz da verdade, que é o Filho do Homem. Então os dois portam a cruz da criação, com os 4 braços iguais. E os dois portam a pomba, que é bem importante assim. Então nós tínhamos que ter essa naturalidade dentro de nós, que para todas as coisas na vida tem o equilíbrio. Então tem a firmeza, tem a dedicação. Aquele cavaleiro, ele tem a rédea curta, porque pode acontecer de um animal surgir na frente e o cavalo assustar. Então ele mantém desperto. Para nós, para a nossa vida interna, nós tínhamos que ter essa clareza assim, que nós estamos ocupando a Terra e não estamos melhorando a Terra. É só observar os rios, o comportamento de uma maneira geral. Então quer dizer assim, aquilo que nós recebemos dos nossos ascendentes não estavam corretos, porque não trabalhamos para melhorar aonde vivemos. É isso que nós precisamos de ter bem presente dentro de nós. Então todas aquelas informações que os nossos ascendentes, que os ambientes de ensino nos forneceram, não estão corretas, porque não melhoramos. Então temos que lembrar também que já teve evolução em vários povos. Se fizermos um estudo, nós vamos confirmando assim. Mas hoje a evolução é individual. É o elemento que tem que fazer um trabalho de ir observando o procedimento que ele está tendo. E o procedimento que ele precisa de continuar tendo. É isso que nós precisamos de ter bem presente dentro de nós. A salvação é individual. E é bem importante assim, porque
muitas vezes achamos assim que podemos colaborar. Nós colaboramos quando a criança ainda é pequena, que ela está propensa a aceitar aquilo que o adulto está dando a ela. Quer dizer que a criança aceita ainda. E muitas vezes, ela numa fase já maior, ela pede para o adulto acompanhá-la até sua cama e ficar com ela. Então o que acontece aí? Depois, a própria pessoa é que tem que fazer o trabalho com ela mesma, de resolvendo as tendências que ela tem. O amor anda junto com a pureza, anda junto com a justiça. Então, o Mestre do Universo, ele veio trazendo o esclarecimento do funcionamento do universo. Jesus veio o símbolo da verdade, do amor e da pureza. Foi colocado na cruz. Então os seres humanos não quiseram a bondade. Então nós tínhamos que lembrar assim, numa moradia, quando tem uma firmeza dentro daquela moradia, porque anteriormente como tinha mais de um filho, mais de 2 filhos, então tinha que ter um equilíbrio naquela moradia, tinha que ter uma norma. Então muitas vezes um daqueles elementos falava assim que não queria aquele tipo de alimento. Se aqueles organizadores ali, os mantenedores, pudessem, então providenciava outro tipo de alimento. Se não, falava para ele, só tem esse. Então o que acontece? Se ele aceitasse, ele tinha o alimento. Se ele não aceitasse, aqueles guardavam o alimento. Mas como aquela criança sabe que logo em seguida vai ter fome, então ele vai perguntar para aqueles adultos logo em seguida, que agora ele está com fome, agora ele queria aquele alimento. Com a firmeza dos adultos, fala que a hora da alimentação é aquela, que agora ele terá que esperar a próxima vinda, o próximo horário dos alimentos. Esse nunca mais comporta dessa maneira, porque ele teve uma oportunidade e teve um tempo. É isso que nós precisamos de entender, com a firmeza. Então, a bondade do Criador entra junto com essa firmeza, porque nós tivemos o tempo para o aprendizado, para vivermos de acordo com os ensinos. Não nos esforçamos, não tivemos interesse, então não servimos. Então o Filho do Homem é o Mestre do Universo. Ele veio trazendo os ensinos complementares dos ensinos de Jesus. É da mesma categoria. Tanto é que a sua procedência é da mesma. Só que tem uma diferença muito grande, porque Jesus veio direto, trazendo as irradiações espirituais, enteais, divinais mais forte. E não compreendia o comportamento dos seres humanos, atuou somente com bondade. Mas o Filho do Homem, ele veio descendo e veio conhecendo o funcionamento do comportamento dos espíritos humanos. Então ele entra agora com a justiça. Então a justiça, ela atua, ela é firme e definida. Então cada um de nós tem que lembrar assim, que encontra-se em nós o procedimento da justiça. Isso porque nós nos encontramos na época do juízo final. Porque quando nós falamos uma palavra que não deveria ter sido falada, então entra dentro de nós o equilíbrio. E aquele que falou, procura aquele que ouviu num período depois para falar para ele do entendimento que ele tem no momento e da maneira que ele expressou em épocas anteriores. Então tem essa referência muito importante assim, que o juízo está dentro de nós. Nós temos agora aquela condição bem importante de fazermos a avaliação. Então o espírito humano tem que ser muito cuidadoso com ele toda a época da sua existência. Ele tem que trabalhar conforme nós vemos assim que precisamos, é conhecendo os ensinos. Estuda o livro Na Luz da Verdade.